E agora nós vamos falar um pouquinho do nosso país, que é líder mundial em raios. Raios, não. São registrados aproximadamente 78 milhões de raios, né, ao ano em nosso país. É raio que não acaba mais, hein? 78 milhões. Cerca de 75 brasileiros morrem anualmente em decorrência de descargas elétricas naturais. 43% das mortes acontecem no verão e 2 a cada 3 mortes ocorrem ao ar livre. Para falar sobre esse assunto hoje no programa, eu estou recebendo aqui o tecnologista PhD do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Dr. Flávio de Carvalho Magina, que desenvolveu, inclusive, e implantou, em parceria com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o primeiro sistema de alerta de raios para as praias brasileiras, em operação experimental no litoral paulista neste verão. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, doutor. Ai, doutor Flávio, é muito raio, não? Sim. Por que o Brasil tem essa incidência tão grande de raios? O que acontece? A localização? O que é? É uma questão geográfica, né? O Brasil é um país que está situado, na sua grande parte, né, em zona tropical, onde ocorrem as tempestades, né, com descargas elétricas, que são os raios. Bom, vamos começar explicando direitinho, né? O que é um raio? Exatamente o que é o raio? O raio é uma descarga elétrica, né, que ocorre nas nuvens, inicialmente nas nuvens, e depois ela... Nossa, meu café está sem açúcar, o seu também? Descarrega... Tava sem doce, sem açúcar, sem nada? Não provei ainda. Não provou? Está. Arranja um adoçante aí pra gente, que o café tá sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Você toma assim, não? Sim. Então tá bom. Mas me fala, então é uma descarga elétrica? É uma descarga elétrica que ocorre nas nuvens, né? E começa entre as nuvens e depois ela vai para o solo, né? O raio... Mas pode acontecer, então, você disse que o raio ele sai da nuvem e atinge o solo. Pode acontecer do raio sair do solo e ir em direção à nuvem? É raro. Mas isso pode acontecer? Pode acontecer, é raro. Só em torres, né? Em elevações... é que ocorrem os raios ascendentes. Ascendentes, né? E acontecem. O nosso grupo de pesquisa, nós fazemos estudos lá no Pico do Jaraguá com raios ascendentes. Tem um pesquisador, né, que trabalha... E lá acontece? Acontece. Porque é muito alto. É muito alto, né? Então, em torres ou locais altos, né? Mas não acontece do raio vir, bater e voltar, mesmo não, numa torre? Não, isso não? Não. Tá. Não. É uma descarga elétrica fortíssima? Milhões de volts. Meu né? Deus. Um corrente de 30 mil amperes, equivalente a 1000 chuveiros elétricos. Então, isso é muita potência. Por isso que queima mesmo, mata mesmo, né? Doutor Flávio, qual a diferença entre o relâmpago e o raio? O relâmpago, na verdade, são todos relâmpagos. Nós convencionou-se chamar raio, os relâmpagos que tocam o solo. Tá. Esses são os raios. Mas todos tudo são... é relâmpago. Tudo e o é trovão relâmpago. é o barulho que o relâmpago faz. O trovão acontece porque há uma expansão do ar, né? E essa expansão produz o som que nós ouvimos aí, o trovão. Quais são as pessoas e onde elas estão, as que mais são atingidas por raios? Olha, as pessoas mais atingidas por raios, né, são as pessoas que trabalham em campo, que estão expostas ao ar livre. 80% das mortes fatais ocorrem ao ar livre. Ao ar livre, eu até dei essa informação. Então, no campo também? No campo também. Não o maior índice. O maior índice o trabalhador rural, Sim. em cima de trator, né, trabalhando com ferramentas no campo. Esse é o maior índice. A ferramenta atrai, porque eu me lembro que quando chovia forte, quando a gente era pequena, pessoas da minha geração assim, a mãe falava, né? Não peguem tesoura, não peguem faca, é perigoso, sai do telefone. Um raio pode entrar pelo telefone, pela linha telefônica? Sim. Faz sentido tudo isso que as nossas mães diziam, né? Porque objeto metálico, ele conduz eletricidade. Então, tem que se evitar estar em contato com objetos metálicos. Qualquer objeto metálico? Qualquer objeto metálico. Você falou até do trator, né? Até o trator. Mas o trator, a pessoa que está operando o trator, ele está ao ar livre. Porque eu já ouvi dizer que o carro, ao contrário, ele protege. Se você estiver dentro do carro. Sim, o carro capota, né? Direitinho. O carro com capota metálica, ele funciona como uma gaiola de Faraday, né, que é o nome de um cientista.
O raio cai no carro, escoa pela lataria, né? O pneu não isola, isso Não isola? Não é o pneu que isola, porque o raio já desceu 5 quilômetros pelo ar, rompendo o dielétrico do ar. E por que a lataria, a lata, né? Então, a lataria faz com que ele escorra? Ela é condutora de eletricidade. Então, o raio escoa para a terra, passando pela lataria. No mesmo caso, no mesmo local, com a mesma intensidade, uma pessoa poderia morrer se tivesse num carro conversível. Sim, e a outra não. É o caso da pessoa no trator. Então, é perigoso. Está exposto. Agora, eu já ouvi dizer, não sei se é verdade também, que se eu estou numa praia jogando bola e muitas pessoas, né, ou atletas de final de semana já foram mortos, infelizmente, por raios. Surfistas nessa condição. Mas na praia, jogando bola, é verdade que o raio vai atingir a pessoa mais alta? O ponto mais alto que ele encontrar? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Seria o ponto mais alto. Mas Quer dizer, se eu estivesse perto do Breno, em algum lugar, ele morreria. Eu não, sim. né? Porque ele é mais alto. Então o negócio é arranjar namorado alto, marido alto, sair sempre com gente mais alta. O que acontece, na verdade, é o seguinte. O raio, quando ele está... O caminho, antes de ocorrer a descarga, existe o que nós chamamos de líder conectante, que é um pré-raio. Ele começa a buscar o caminho mais curto na atmosfera e quando ele chega a 200, 300 metros do solo, ele se ramifica. Então você tem líderes, diversos caminhos para o raio, onde uma pessoa às vezes não recebeu diretamente a descarga, mas foi atingida por um líder desse conectante. Então quando ele bate, ele atinge ramifica, uma área maior? Ramifica. E aí acontece o quê com essa área? Essa área fica toda com corrente elétrica altíssima, tem corrente pelo solo, por isso que é muito comum também morrer gado, né? Porque a corrente sobe pelas patas do gado e... Qual é a metragem que você falou? Numa área de pelo menos 100 metros é possível ser atingida. Nossa, bastante. É bastante. Porque essa ramificação do raio, ela às vezes chega a centenas de metros. Coloca os raios de novo aí, tava tão bonitinho vendo aqueles raios, porque o raio é até bonito de se ver, eu tenho medo. Mas, não é? Quando a gente vê aquele... E às vezes, quem mora em São Paulo sabe disso, eu moro pouco lá agora, porque fico muito aqui, mas moro em São Paulo, dá até medo, porque há aquele clarão, que é o relâmpago então, e lá vem o raio rasgando o céu, e às vezes parece que tem mais de um, pode ser? Sim, são as descargas, nós chamamos de descargas de retorno, né? Um raio pode ter múltiplos descargas de retorno em um único raio. Chegamos a ter até casos com mais de 20 descargas de retorno em um único raio. Nós tivemos uma descarga interessante, um evento interessante em São Vicente, no litoral paulista, na quinta-feira passada, onde o raio caiu naquela praia do Gonzaguinha. Caiu na areia, não precisou cair em ponta nenhuma, não tinha ninguém na praia, felizmente. E esse raio foi um raio que nós estudamos depois, com um filme de câmera lenta, né? Nós vimos que teve 3 descargas de retorno dentro desse raio. Isso em frações de segundo. O que isso quer dizer? Ele desceu... Parou um pouquinho, desceu outra carga... No mesmo canal do raio, você tem múltiplos raios caindo. Mas a olho nu você não percebe, tem que passar em filme de câmera lenta, ultralenta, para perceber que tem... E o que chamou a atenção para que vocês fizessem isso? É porque a gente está com um sistema de alerta no litoral. Eu sei, aliás, um trabalho seu, parabéns. De uma equipe, vamos dizer assim, junto com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Que está em caráter experimental. Isso, então nos chamou a atenção porque felizmente, o nosso sistema já havia enviado a mensagem, né, de alerta com antecedência. Vai ser usado esse sistema de alerta a raios em todo o Brasil? Vocês pretendem? Olha, a intenção é expandir esse sistema. É a primeira vez, né? É um sistema pioneiro. A gente utiliza um instrumento que mede o campo elétrico atmosférico. Quer dizer, ele mede a condição atmosférica que te dá o potencial para ocorrer o raio. Então você consegue emitir alertas com 15, 20 minutos de antecedência antes que ocorra. Você não tem precisão onde exatamente o raio vai cair, mas dentro de uma área
né? Mas sabe que vai 5 ser quilômetros, perigoso 20 quilômetros, aí há a possibilidade de ocorrência de raios. Eu tenho tanta curiosidade aqui, o tempo é curto em televisão, mas eu quero perguntar mais algumas coisinhas pro Dr. Flávio. Onde é melhor eu estar se eu vejo que a tempestade começou, ou que os relâmpagos estão vindo e já tem raios caindo? Como as mães protegem ou podem proteger seus filhos? Como eu protejo a minha casa? Porque às vezes também queima tudo dentro de casa, né? Os eletrônicos e tal. O que fazer para se proteger dos raios, já que o Brasil tem essa grande incidência? Nós temos que conviver com isso. Estamos numa zona tropical, então a única forma é mitigar, né? Tentar diminuir o efeito. Dentro de casa, desligue todos os seus aparelhos elétricos, evite tomar banho em chuveiro elétrico, torneira elétrica, enfim, todo equipamento elétrico. Hoje as cozinhas são todas equipadas com equipamento elétrico, micro-ondas. Tira da tomada. Desligar não resolve. Tá. Não é desligar, é desconectar. Desconecta a tomada. Isso te dá uma segurança. Celular. Fecha celular, desde que não esteja com o carregador ligado na tomada. Tá. Janela fechada. Janela fechada, porque o raio pode entrar pela janela. É mesmo? Já teve caso de raio entrar pela janela? Sim, sim. Mas aí o raio danado... Aí tem que mandar aquele raio pro raio que os parta, né? Porque, pelo amor de Deus, entrar pela janela já é safadeza, né? Mas acontece. Então, janelas fechadas. Se eu estiver ao ar livre, fui no shopping, tô no meio da rua, o que eu faço? Tô jogando bola, tô praticando um esporte, tô no campo trabalhando. Primeiro, você tem que evitar uma situação de estar ao ar livre quando começa uma tempestade. Tá. Segundo, se eu estiver numa piscina... Sai. No mar, no mar, sai imediatamente. Água atrai. A água, na verdade, ela é condutora de eletricidade. Então, é muito perigoso. É muito perigoso. Então, nesses locais, campo de futebol, né, nós vimos aí até jogo sendo paralisado, porque o juiz... Há uma consciência já bem melhor, né? Então, evite, né, ficar exposto. Se abrigue. Procure um abrigo num edifício consolidado, uma padaria, um supermercado, um edifício maior. Não, muita gente morre embaixo de quiosque. Então, embaixo de árvore. De árvore. Árvore não é abrigo. Ponto de ônibus, isso aí. Tudo perigoso. É tudo perigoso. Ainda mais que ponto de ônibus, a estrutura às vezes é metálica também, né? Também. O que atrai mais ainda. Então, abrigo não é embaixo de árvore, não é em quiosque, não é em barraquinha, em prédio consolidado. Se você não tiver para onde ir, vá para o seu carro. Feche as janelas do carro e fique lá, não toque em partes metálicas do carro. Você vai estar protegido dentro do carro. Tá? E se eu vi alguém sendo atingido pelo raio e estou dentro do meu carro, por exemplo, ou vi o raio caindo perto, agora eu já sei que eu não posso descer imediatamente porque tem as ramificações, é isso? Exatamente. Só que o raio acontece numa fração de segundo, a pessoa que foi atingida, ela não tem carga elétrica, a não ser que ela caiu um fio de alta tensão, né? Não tem, pode mexer com a pessoa? Pode, mas aí é melhor você chamar o SAMU, fazer todo aquele procedimento. Mas o fato de eu descer e caminhar até lá mesmo com essas ramificações não me atinge? Pode te atingir um segundo raio. Tá. Se você está numa tempestade, pode ter um segundo raio. E dizem que um raio nunca cai no mesmo lugar. 3 caíram em São Vicente semana passada. Sim. 3 no mesmo lugar. Então, nem tudo que se fala é verdade, né? Presta atenção. Verdade. Mais alguma dica, doutor Flávio? Essas são as principais coisas, né? A gente vê também, a pessoa não pode deitar no chão. A pessoa tem que se agachar. Vamos dizer que você não tenha carro, não tenha prédio, uma forma de estar ao ar livre. Uma forma de se proteger é agachar, uns pés unidos, ficar de cócoras, né? E abaixar a cabeça, ficar simulando o menor ponto possível. Vamos dar um exemplo, doutor Flávio. Cócoras é isso aqui, ó. É abaixar, os pés unidos, né? Pés unidos. Depois alguém me ajuda a levantar, hein? Aquela que abaixa e depois não consegue levantar, né? E assim. Isso. Tem que fazer o menor ponto possível. Os pés unidos. Unidos. Isso é estar de cócoras. Isso ajuda? Olha, te deixa menos vulnerável. Te deixa menos vulnerável que você ficar em pé ou deitado. Deitado é um erro. É pior. Porque tem corrente pelo solo. Ah, tá certo. Então, essa é a forma de se proteger, de se abrigar e vamos rezar, né? Porque muitos raios têm saído e, inclusive, muitas vítimas, como vocês viram aí no início que eu falei. E o INPE faz esse trabalho super bonito. Adorei saber
desse projeto experimental aqui no litoral paulista neste verão e que em breve vai estar em todo o Brasil alertando para a incidência de raios aqueles que estão ali por perto na praia. Muito obrigada por ter vindo. Agradeço pela oportunidade abraço. de mostrar um pouco de tecnologia e ciência a serviço da sociedade. Nossa, ajudou muito, volte mais vezes. Dr. Flávio de Carvalho Magina, tecnologista do INPE, aqui de São Paulo.